Nós vamos, os irmãos abram comigo, por favor, em Atos, capítulo 9, versículo 1. Atos, capítulo 9, versículo 1. Nós vamos estar falando hoje da graça irresistível, da graça eficaz. Petrão, eu estou com a NVI. Obrigado, irmão, esqueci de te avisar. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas às sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-lo presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Depois nós vamos falar sobre isso. A hora que ele falou aqui, quem és tu, Senhor, ele já respondeu o chamado. Ele já foi chamado de maneira eficaz. Ele já tinha respondido a graça irresistível. Que ninguém era chamado de Senhor naquela época, nesse tempo. Somente as autoridades. Ele respondeu, Jesus respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viu ninguém. Saulo, levantando-se do chão, abrindo os olhos, não conseguiu ver nada. Os homens levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Até aqui. Senhor meu Deus, Senhor nosso Pai, nós te damos graça. Como esse tema que vai ser pregado hoje, graça. O que seria de nós sem a Tua graça? Pai, ilumine o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa alma. Que a Tua graça esteja sobre a minha vida e sobre a vida de todos os irmãos, para que essa Tua palavra maravilhosa caia sobre o nosso coração e nosso coração esteja como um solo fértil e receptivo à Tua palavra, e ela frutifique. Ela nasça, ela vegete e frutifique em nosso coração. Que possamos fazer dela algo prático para a nossa vida e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quem aqui já experimentou de algo e falou assim, ó, eu nunca tinha experimentado algo semelhante a isso. Eu não sabia que era assim, que era tão bom assim. Eu não quero mais nada a não ser isso. E aquilo muda completamente a tua maneira de pensar, a tua maneira de viver, a tua maneira de ser. Imaginem alguém vindo do Rio de Janeiro ou de São Paulo para Minas Gerais, para o sul de Minas, Foz de Caldas ou Andradas, ou ali no Alto Paranaíba também, que é um lugar da culinária bem mineira, por exemplo, Araxá, né?
alguém vindo para cá, mas eles têm seu gosto gastronômico, peculiar à região que eles moram, peculiar às guloseimas daquela região. Mas ao chegar no sul de Minas, ou no Alto Paranaíba, eles vão num restaurante, tipo fogão a lenha, almoçar. Na hora, eles almoçam e na hora de pedir a sobremesa, o rapaz pensa consigo mesmo, eu vou pedir aquilo que eu sou acostumado a comer, aquilo que eu gosto, que é a minha sobremesa preferida. Eu coloquei aqui petit gâteau. Quem gosta de petit gâteau? Bom, né? Petit gâteau é um bolinho de chocolate quente, com caldo cremoso, com a bola de sorvete de creme. Não tem quem não gosta, né? Mas esse homem era acostumado só a comer petit gâteau. Todo lugar que ele ia, ele comia petit gâteau. É a sobremesa que ele gostou, que ele gostava e ele não abria a mão. Mas numa mesa ao lado, tinha um pessoal que viram que ele era um turista. Se tratava de uma pessoa de fora, pelo sotaque. E esse pessoal da mesa ao lado, vendo que ele tinha acabado de almoçar, gentilmente sugeriu a ele: peça, você vai pedir sobremesa, avô? Uma peça Romeu e Julieta. Que é uma fatia de goiabada cascão, uma fatia de queijo Minas. Peça, experimente. Aquele homem, ele pensou consigo mesmo, ele ficou relutante. Ele pensou em silêncio, no seu interior. Pessoal atrevido, né? Eu vou pedir o que eu sou acostumado a comer. Eu gosto de pedir gâteau. Eu não vou pedir Romeu e Julieta. Eles nem me conhecem. Por que eles estão me fazendo uma sugestão? Não. Porém, no mesmo momento, o garçom veio até a mesa dele e ofereceu a ele a sobremesa. O que você quer comer de sobremesa? E deu-lhe o cardápio. E esse homem, vendo que o pessoal da mesa ao lado ainda estava lá, ele ficou sem jeito de pedir petit gâteau, de ser mal educado. E ele pediu Romeu e Julieta. Ao chegar à sobremesa, ele pegou o garfo, ele pegou um pedaço da goiabada, um pedaço do queijo e colocou na boca. Ao sentir aquela mistura, aquela explosão de sabores, esse homem ficou paralisado, maravilhado com o que havia experimentado. A partir desse dia, esse homem nunca mais comeu outra sobremesa a não ser Romeu e Julieta. Ao chegar na sua cidade natal, ele procurou saber aonde ficavam os restaurantes que serviam essa sobremesa. Ele levou para sua casa bastante goiabada cascão e queijo Minas para comer em casa. Ele queria saber o nome de quem criou essa sobremesa. E oferecia e sugeria essa sobremesa a todos que ele encontrava. Assim é a graça. Quando você experimenta, ela é irresistível. Ela é eficaz. Você vê quão bom ela é. Quando você prova e vê que o Senhor é bom, você quer Ele. Você não quer mais nada.
Quando Deus permite que você experimente o quão bom e misericordioso Ele é, você prova e fala: eu quero Ele. Eu quero andar com Ele. É assim que a conversão acontece. Deus atrai pecadores para Ele mesmo. Vejamos o elo que existe em Romanos 8, 29 e 30, que vai desde a eternidade passada até a eternidade futura. Pois aqueles a quem previamente conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Esse glorificou, se a gente olhar no óculos humano, nós ainda não estamos glorificados de maneira plena. Nós somente estaremos glorificados de maneira plena quando nós estivermos com o Senhor. Mas ao óculos de Deus, essa glorificação já aconteceu, porque Cristo já veio à terra. Por isso que esse texto está escrito dessa forma. Aqueles que conheceu, Ele predestinou, Ele chamou, Ele justificou e glorificou. Nós vimos que o elo não quebra. A corrente, ela não quebra. Essa palavra chamou, ela é a graça irresistível. Essa palavra chamou, ela é a graça eficaz. Lembrando que o tema hoje, irmãos, é graça irresistível, graça eficaz. Esse chamou, esse chamado efetivo, ela é a graça irresistível. Não tem como resistirmos. Nós não temos condições de resistirmos. Quando o Evangelho é pregado, quando o chamado de Jesus, morrendo, ressuscitando e chamando os seus de várias formas, pode ser no sermão, num chamado geral, como esse aqui. Pode ser numa abordagem na rua, no estudo bíblico, na sua família, através da mensagem do Evangelho. Enfim, há o chamado geral. O chamado geral, todos ouvem. O chamado geral é feito por homem. O chamado efetivo, onde o Evangelho é falado, você fala, eu quero isso. O chamado efetivo, quem faz é Cristo. Ele é irresistível. Ele é eficaz. Depois nós vamos falar mais disso. Por isso precisamos pregar o Evangelho. Só existe o chamado efetivo através do chamado geral, que é pregar o Evangelho. A graça é eficaz. A graça irresistível, ela ocorre pela pregação do Evangelho. Quem é o Evangelho? Jesus Cristo. Então, o chamado efetivo, você fala, eu quero isso. É isso que eu quero para mim. Uns ouvem e falam, quero sair daqui. O que esse cara está falando? Outros ouvem e falam, eu quero isso. Jesus é meu. Eu quero andar com Ele. Pois o chamado geral é homem chamando. Mas o chamado efetivo é Deus chamando. É a graça irresistível. É a graça eficaz. Talvez
Você que está aqui hoje, você que ainda não creu em Cristo, você pode estar vindo a crer hoje. Através desse chamado geral, Cristo efetivamente vai te chamar, vai de encontro ao teu coração. E você vai experimentar da graça irresistível, da graça eficaz. Mas para isso nós devemos pregar o Evangelho. Não precisa se preocupar, irmãos, em ser um teólogo para pregar o Evangelho. Apenas fale do Evangelho. Sabe por quê? Você nunca vai falhar. Você nunca vai falhar. Nunca será em vão. O chamado eficaz é Deus quem faz, através do Espírito. E isso nos tira um peso das costas. As pessoas não convertem, as pessoas não experimentam da graça irresistível, da graça eficaz através da força dos nossos braços. É pelo Evangelho. É pelo chamado de Cristo. É pelo chamado do Espírito. Basta falarmos e anunciarmos o Evangelho. O chamado irresistível e eficaz é Deus quem faz. Deus nos deu a incumbência de pregar o Evangelho. E a partir daí, Ele chama eficazmente os seus. Paul Washer diz que Deus não precisa de nada vindo de você. Deus não precisa de nada vindo de nós. Então, quando Ele te chama para vir servi-lo, não é para preencher uma necessidade. Ele está te oferecendo um privilégio. Olha que coisa maravilhosa isso. E esse privilégio é a graça. Vamos para o texto. No versículo 1 e 2. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os seus discípulos do Senhor. Contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Irmãos, qual a chance de um homem qual a chance, humanamente falando, de um homem igual Saulo experimentar algo que o fizesse mudar, transformar seu coração, senão a graça irresistível, senão a graça eficaz? Saulo era um homem culto, aluno de Gamaliel, da escola de Gamaliel. Eu vou dar um exemplo aqui. É a mesma coisa que alguém aqui, eu quero fazer medicina. Aí, Bia, presta atenção nesse exemplo aí. Quero fazer medicina para os jovens. Eu vou passar na Unicamp. E eu vou morar dentro do campus da Unicamp. Nós sabemos o quanto é difícil entrar naquela universidade, uma universidade federal, concorridíssima, e lá estão os melhores professores. Eu dei esse exemplo para deixar prático, né? Para a gente entender que Saulo, ele havia estudado na melhor escola que tinha. Ele foi aluno de Gamaliel. Saulo era um homem financeiramente realizado, devido ao alto escalão que ele ocupara no Império Romano.
Era um homem financeiramente realizado, abastado. Era um homem convicto em suas crenças, extremamente religioso, dava sua vida para realizar as tarefas em que ele acreditava ser corretas. Então era um homem convicto. Aí vem um pacote de coisas: orgulho, soberba, prepotência, arrogância, egocentrismo, eu. É isso. Uma vida sem Cristo, uma vida sem o Espírito, uma vida sem a graça eficaz, é isso. Mais acentuado ou menos acentuado, é isso. E já era um homem maduro. Ele não era um menino mais. Então, olhando pelo óculos humano, era impossível fazer Saulo experimentar algo que mudaria e transformaria seu coração. Não tinha psicólogo que ia fazer isso. Não tinha coach que ia fazer isso. Mas não tem como. Não tem como. Mas vamos para o versículo 3. E aqui é mais fácil. Não preciso tirar o óculos. Na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Até aí. Então aquele homem duro, aquele homem que na visão humana era impossível ter o coração transformado, teve um encontro com Jesus Cristo. Teve um encontro com a graça irresistível. E aquele homem não resistiu à graça irresistível. Aquele coração de pedra e imutável, que havia experimentado muitas coisas que só fizera ficar mais cheio de si, experimentou algo que transformou o intransformável. Experimentou algo que mudou o imutável. Experimentou algo que mudaria aquele coração de pedra e colocaria um coração de carne. Saulo havia experimentado do Evangelho. Havia experimentado de Jesus Cristo. Saulo havia experimentado da graça irresistível. A partir desse dia, Jesus era tudo que ele queria. Lembra do exemplo que eu dei no começo da sobremesa? A partir desse dia, ele daria sua vida e deu sua vida. Daria e deu sua vida em prol de Cristo. Ele viajaria o mundo anunciando Jesus às pessoas. Esse mesmo Jesus a quem ele perseguia implacavelmente. Somente a graça irresistível é capaz de fazer isso. E a graça irresistível tem nome: Jesus Cristo, Evangelho. Ninguém era chamado de Senhor, como eu falei no começo, quando eu estava lendo o texto, a não ser as autoridades romanas. Se alguém fosse chamado de Senhor, e as autoridades romanas ficassem sabendo, essa pessoa ia ser castigada. Era uma heresia. Quando Saulo chama Jesus de Senhor, ali ele estava externando que havia experimentado da graça irresistível. Ele estava externando que havia experimentado da graça eficaz.
houvera genuína conversão. No versículo 9, no versículo 7, aliás, do 7 ao 9. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguiu ver nada. Então, os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Aqui nós temos o exemplo da graça irresistível, com Saulo respondendo ao chamado efetivo. Temos aqui um chamado geral e temos um chamado efetivo. Os homens que estavam com Saulo, eles ouviram a voz, mas não viram nada. Aqui tem que tomar muito cuidado para falar a respeito disso, porque como foi Cristo, foi a voz de Cristo. Eu creio que esses homens foram convertidos. A Bíblia não fala isso. Ela não fala isso. Mas como foi Cristo, porque eles ouviram, mas não viram. Eles ouviram. Mas podemos exemplificar aqui o chamado geral. No chamado geral, muitos ouvem. Todos ouvem. Todos aqui estão ouvindo. Esse é o chamado geral. Não é esse caso, que aqui foi a voz de Jesus. Mas no chamado geral é o homem chamando. Mas através do chamado geral, ocorre o chamado efetivo, chamado eficaz, que é a graça irresistível, que é Jesus chamando, de maneira individual, aqueles que Ele elegeu. Romanos 8, 29 e 30, que começa antes da eternidade e vai depois da eternidade. É o elo, aquele que Ele chamou eficazmente, de maneira irresistível. E nós vimos que Saulo responde a esse chamado. Quando Saulo fala, quem és tu, Senhor? Saulo já respondeu esse chamado. Ele já externou a conversão. Ele já externou a graça irresistível. É o chamado eficaz. É a graça irresistível. O chamado geral é uma ação humana. E não há resposta se não houver intervenção divina. Nós não convertemos ninguém pelas forças do nosso braço. A graça irresistível é um ato divino. Estava conversando com o pastor Lucas no início ali. Eu me sinto assim. E a graça é assim. Você, um peixe dentro do aquário, a água é a graça. Aquela água oxigenada é a graça. Tira a água. Já era. Acabou. Eu estou falando de condenação, irmãos. Estou falando de vida eterna. Não é estar vivo aqui, não. Isso aqui é já que passa muito rápido demais. Isso aqui não. Nós fixamos muito aqui. Estou falando de vida eterna. Tirou a água do aquário e acabou. Essa é a graça. Essa é a graça. E Paulo havia respondido de maneira irresistível, porque ele experimentou da graça irresistível. Por isso o evangelho tem que ser pregado, irmão.
aonde você estiver, no seu trabalho, na sua escola, no seu bairro, com seus amigos, com a sua família, para que pessoas experimentem da graça irresistível, elas precisam escutar o Evangelho, o chamado geral, para que aconteça o chamado efetivo. Seja num culto público, como está acontecendo aqui, eu já falei isso, eu vou repetir. Seja na sua família, na escola, no trabalho, no bairro, pregue o Evangelho, pois através dele, o chamado geral, o Senhor tem os seus para chamar de maneira efetiva e fazê-los experimentar da graça irresistível. Vou finalizando, irmãos. Nós proclamamos a excelência dele. Nós proclamamos a excelência dele. Nós somos cooperadores de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui, é como se você tivesse um filho pequeno, como eu tenho a Alice, 7 aninhos. Aí um dia você resolve mudar uma estante na tua casa. Mudar de lugar. Aí a Liz vem em mim e fala, pai, eu quero te ajudar. Sozinho. Eu sei que eu não preciso da ajuda daquela criança, que ela não vai conseguir me ajudar. De maneira efetiva. Porém, eu resolvo deixá-la participar. Assim é Deus. Ele não precisa de nós, mas escolhe nos deixar participar do chamado geral, para que de maneira eficaz e irresistível, Ele chame aqueles que Ele elegeu e esses experimentem da graça irresistível. Foi assim com Zaqueu. Foi assim com Levi. E muitos outros homens. Zaqueu e Levi, esses homens tortos de caráter, só haviam experimentado da ganância, da avareza, do amor ao dinheiro. Mas quando experimentaram de Jesus Cristo, a graça irresistível tomou conta deles. E a partir dali, eles não quiseram experimentar mais nada, a não ser a suficiência de Cristo. A partir dali, do chamado eficaz, da graça irresistível, 3 exemplos. Saulo, Zaqueu, Levi, que veio se chamar Mateus, não quiseram experimentar mais nada, a não ser a suficiência de Cristo. Assim é conosco, quando experimentamos da graça eficaz. Eu estava vendo um vídeo, isso me deixou muito triste, de verdade. Estavam fazendo uma entrevista com pessoas falando qual religião você não seguiria. Aí teve um homem que falou, a região evangélica. Aí esse repórter perguntou por quê? Aí essa pessoa respondeu, porque eles falam da Bíblia, mas não vivem a Bíblia. É óbvio que ele generalizou, óbvio. Mas a gente vê muito isso nesse meio, no nosso meio. E para que as pessoas possam viver o Evangelho, elas precisam da graça irresistível. Senão não tem como. Não tem como. Elas precisam da graça eficaz.
E para que o chamado efetivo aconteça, precisa haver o chamado geral. E quem faz o chamado geral? Nós. Então nós precisamos pregar o Evangelho. De maneira simples, o Evangelho é simples. É simples. Não existe doutor em Deus. Não existe. Deus é transcendente. De maneira simples. Para que de maneira efetiva o Senhor salve aqueles que Ele elegeu. E aqueles que foram alcançados pela graça irresistível vão pecar, vão falhar. Mas vão se arrepender e vão viver a Bíblia. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe e que essa palavra possa enraizar em nosso coração, a começar pelo meu. Porque é maravilhoso. Essa graça é maravilhosa. Pensem, fazer o exercício. Assim, ó, se vocês ainda não fizeram. Tirar a graça de Deus de mim. Tirar a graça irresistível de mim. O que sobra? Faz esse exercício. Que você estiver sozinho. Tirou a graça irresistível de Deus de mim. O que sobra? Amém?